Certamente vão me sentir falta, mas, como ela mesmo disse, vai estar por aqui. Túlio também, né, Túlio? E graças a Deus pela comunhão, pela alegria que Ele concede ao seu povo, né? O seu povo. Eu não sei se os irmãos têm notado, mas ultimamente os irmãos que têm casado têm saído da igreja. A irmã Andresa casou, né, mas já está lá no sul. Caio e Érica casaram recentemente e foram para Manaus. A irmã Valquíria e Guilherme casaram e foram morar para Blumenau. E a Levi, né, também, e Bruna. Eu estou preocupado com os próximos casamentos, né? Mas Deus tem os seus planos e, claro, isso é bênção de Deus. Nós nos alegramos pelos irmãos, pela vida dos irmãos e que continuem servindo todos nós, né, ao Senhor onde quer que estejamos. Bem, vamos orar para iniciar este momento de meditação na palavra de Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tão grande bênção que o Senhor tem nos concedido a cada dia, de podermos desfrutar da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado também pela comunhão que temos com os nossos irmãos em momentos tão maravilhosos, tão preciosos, tão agradáveis. Obrigado, Senhor, porque podemos crescer uns com os outros, podemos aprender a amar uns aos outros, suportar uns aos outros, porque somos ensinados, exortados pela Tua palavra. Continua, Senhor, nos fortalecendo, nos instruindo, nos abençoando, e que tenhamos agora um tempo também precioso de edificação e possamos também glorificar o Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Para as conferências de aniversário da nossa igreja, eu perguntei a 6 irmãos, membros mais antigos aqui da Manancial, quais eram os seus hinos favoritos. E foi tão agradável, foi tão edificante conhecer os hinos, e não só os hinos, mas a história por trás desses hinos, que fez com que eles se tornassem os hinos favoritos desses irmãos, que eu sei que os irmãos já sabem, mas eu procurei muitos outros irmãos para saber também quais os seus hinos favoritos, né? E tem sido edificante. Eu já computei hinos de cerca de 165 irmãos. Se eu não falei com você, eu ainda vou chegar até você. Eu acho que talvez, não sei quantos perceberam, talvez ninguém, mas todos os hinos que nós cantamos hoje e que foram tocados também são atualmente os mais indicados como hinos favoritos dos membros e congregados da Igreja Batista Manancial. O nosso hino, ou cântico predileto, não é apenas aquele que gostamos de cantar ou ouvir muitas vezes, mas é aquele que nos toca, pois tem uma história por trás que, como disse, o tornou especial, importante para nós. Sim, os hinos contam histórias explícitas no seu conteúdo, mas também ocultas em nossa memória. Nós viajamos em lembranças e mergulhamos em sentimentos que tivemos no passado, em determinados momentos e que nos marcaram. Talvez o seu hino favorito seja aquele que você ouviu no dia da sua conversão. Talvez seja aquele no dia que você ouviu no dia que entrou na igreja, numa igreja cristã, seja esta ou outra, pela primeira vez. Talvez o seu hino favorito aconteceu num momento de grande alegria, numa conferência, ou num momento de grande tristeza, na perda de um ente querido, ou em outra situação. Sempre há uma história por trás do hino. Então reflita, o que você gosta de cantar? E o que este hino que você gosta de cantar revela para você? Te faz lembrar? Será que ele te toca, ele te emociona? Muitas vezes no nosso hino favorito nós choramos. Não porque a melodia seja emotiva demais, mas simplesmente porque aquele conteúdo, ou aquela letra, ou o momento que nós lembramos em que ouvimos o hino pela primeira vez, nos emociona. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos num texto que relata quando o povo de Israel cantou ao Senhor após um grande livramento. Certamente aquele cântico ficou marcado na vida daqueles israelitas e é útil até os nossos dias para a edificação dos crentes. Estou me referindo aqui ao texto que está em Êxodo capítulo 15.
Mas eu gostaria de, para que os irmãos entendam bem o contexto, nós vamos ler primeiro Êxodo 14, tá bom? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar.
e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Que cena magnífica! É uma cena que a gente pode dizer incrível, no sentido de até difícil de acreditar. Espero que a imaginação de todos os irmãos aqui esteja bem aguçada para poder visualizar tudo que foi lido aqui nesse momento. Foi algo maravilhoso, um livramento realmente milagroso, grandioso, sem precedentes. É por isso que essa história da abertura do Mar Vermelho, do livramento do povo de Israel, é relembrada em alguns momentos no Antigo Testamento. Agora, interessante é que um povo que saiu ali meio incrédulo, passou a temer ao Senhor, pelo menos por aquele momento, e expressou esse temor através de um cântico. A ideia ou a verdade que quero destacar com os irmãos hoje é que cantar ao Senhor é uma atitude natural dos crentes, como uma expressão de uma vida impactada por Deus. O cântico de louvor é algo que os crentes fazem naturalmente como expressão de uma vida impactada por Deus. Por quê? Bom, vamos ver aqui algumas razões. A primeira razão é porque o cântico de louvor revela que tememos ao Senhor e confiamos nele. Com a saída de Israel do Egito, o povo pôde aprender, pelo menos baseado aqui em Êxodo 13, 17, versículo 17 em diante, até o capítulo 15, versículos 1 a 21, que nós devemos ter para garantir um futuro de sucesso diante de Deus, 3 responsabilidades: seguir ao Senhor, ou buscar ao Senhor, confiar no Senhor e louvar ao Senhor. Agora, podemos louvar de várias maneiras. Por que com cântico? Por que com música? Bom, quem canta tem a chance de estar mais intimamente ligado a uma música ou ao seu conteúdo do que quem apenas a ouve meramente. Pois quem canta participa ativamente, enquanto que aquele que apenas ouve, está passivo. O versículo 31 do capítulo 14 revela que o povo temeu ao Senhor e confiou nele e em Moisés. O temor e a confiança foram resultados, ou foram uma resposta do povo a Deus por causa do livramento milagroso. O cântico foi a reação devido ao temor e à confiança do povo no Senhor. Por isso que o versículo 1 começa com então. Por isso que eu fiz questão de ler todo o capítulo 14. Quando algo começa aqui com então a gente tem que ler o contexto anterior. Lembra que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso aqui foi uma forma apenas de facilitar o aprendizado, mas seria direto, Seria direto. Então, continuando aqui. Qual era o estado de espírito do povo quando viram o exército de Faraó aproximar-se deles? Eles ficaram com medo, com muito medo, e logo clamaram ao Senhor. Talvez logo depois perderam a esperança e começaram a murmurar, clamaram ao Senhor, mas depois viraram para Moisés: por que nos tiraste do Egito? E vejam como eles foram amargurados, sarcásticos. Será que é porque não tinha sepulcros no Egito? O Senhor nos trouxe para cá? Nós não falamos que queríamos ficar lá? Era melhor ficar lá servindo como escravos do que morrer no deserto. Foram grosseiros, foram antipáticos, foram estúpidos. Isso revelava a sua espiritualidade. Essa foi a sua expressão espiritual, mas uma expressão espiritual fria, deturpada.
O que eu me refiro com a expressão espiritual? Eu me refiro a um sentimento ou atitude a correta, né, de dependência, de devoção e submissão a Deus. Mas eles não estavam com essa atitude, com esse sentimento. O povo era imaturo e inconstante espiritualmente. Quando temeram os egípcios, murmuraram. Quando passaram a temer ao Senhor, cantaram louvores. O que você faria, ou o que você tem feito diante dos grandes problemas que surgem na sua vida? Onde está o seu temor? Nos problemas ou em Deus? Se você perder o seu emprego agora, onde vai estar o seu temor? No problema ou em Deus? Se você ficar gravemente doente agora, onde estará o seu temor? Na enfermidade ou em Deus? E tantos outros problemas que podem surgir, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não podemos controlar o que acontecerá conosco. Vamos ver um contraste, pelo menos relembrar aqui uma história também bem conhecida. Em 2 Crônicas, capítulo 20, acontece algo semelhante ao povo de Judá. Agora a nação já está dividida, né? Aqui é o início do povo de Israel assim se consolidando, sendo estabelecido como nação. Mas em 2 Crônicas, capítulo 20, já é o reino do sul, reino de Judá, reinado então naquele momento pelo rei Josafá. E diz o texto que veio uma grande multidão de inimigos de Moabe, de Amon e do Monte Seir contra Judá. Josafá ficou sabendo, né, soube as notícias, e qual foi a reação dele? Ele buscou ao Senhor. Qual foi, vamos dizer assim, a sua expressão espiritual? Ele também temeu. Diz o texto que ele teve muito medo, mas a reação foi contrária ao povo de Israel, aqui em Êxodo 14. Ele buscou ao Senhor, apregoou um jejum. Todos os habitantes de Judá foram jejuar, foram até Jerusalém, mulheres, homens e crianças, e buscaram, então, ao Senhor e tiveram uma resposta. Mas é interessante que eles disseram que, na sua oração, o rei Josafá falou: Senhor, eles são mais fortes do que nós, ou seja, nós não temos força para vencer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E diz então que o Senhor enviou a resposta, dizendo: vocês não precisam temer, eu pelejarei por vós. Vocês vão até eles, mas vocês não vão precisar lutar. Diz então que o povo se animou, foi até o local onde Deus havia indicado, instruído para que eles fossem, e ali eles resolveram falar com os levitas: olha, vocês vão cantar ao Senhor. E quando eles começaram a cantar, diz que o Senhor desbaratou todo o exército daqueles inimigos. Veja só como a atitude foi totalmente diferente. O temor de Judá, no caso Josafá e todo aquele povo de Judá, estava em Deus em primeiro lugar. Em Deus. E não somente nos problemas. Voltando ao livro do Êxodo, Deus teve misericórdia do povo mesmo diante das murmurações. Deus teve misericórdia e lhes deu livramento mesmo diante das murmurações. Eles então temeram ao Senhor e, consequentemente, louvaram a Deus por meio de um cântico, que foi a expressão espiritual externalizada pelo povo naquele momento. O temor a Deus, os levou a cantar louvores. Outro aspecto que se liga com a expressão espiritual é a pessoal. É o que é referente à pessoa que se expressa. Às vezes a gente pensa numa expressão espiritual e pensa logo coletivamente, a igreja toda. Mas aqui eu quero me referir à individualidade. Veja só, é interessante como o cântico, versículo 2, inicia na primeira pessoa do singular. Cantarei ao Senhor. Aliás, versículo 1, né? A segunda parte do versículo 1.
Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aí versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Veja aqui que tanto os verbos quanto os pronomes estão na primeira pessoa do singular. Cantarei, né? O Senhor é minha força, é o meu cântico, este é o meu Deus, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Mas não era um povo? Vamos imaginar, eles foram 600 mil homens que saíram do Egito, talvez tinha ali 200 não, mas 2 milhões de pessoas, né, aproximadamente. Todos ali foram salvos dos egípcios, todos temeram a Deus. Portanto, embora o cântico tenha sido cantado coletivamente, a relevância do que estava sendo cantado era para cada um individualmente. Cada pessoa pôde se apropriar do cântico como sendo seu para o Senhor. Quando os crentes cantam ao Senhor, fazem das palavras do hino as suas palavras para Deus. Mas foi outra pessoa que compôs. Mas eu estou me apropriando daquele hino porque eu estou usando essas palavras para entregar o meu louvor ao Senhor. Quando os crentes, então, fazem isso, é uma expressão de um só corpo, cujos membros têm em comum o temor a Deus e a fé. É um só corpo. E cada um membro, individualmente, eu estou sendo bem redundante para ser enfático mesmo, deve apresentar o seu louvor ao Senhor. Assim, quando a igreja local canta, todos os seus membros cantam. Quando a Igreja Batista Manancial se reúne para cantar louvores ao Senhor, fica implícito que cada membro cantará, pois não nos reunimos para assistir a um culto, mas para cultuar a Deus. Eu sei que nesse período de pandemia, agora é necessário usar a transmissão aqui online, e não sei quantos irmãos estiveram sempre acompanhando os cultos quando nós não poderíamos nos reunir aqui presencialmente. Será que todos aqui, quando acompanhavam os cultos em suas casas, ali talvez na sua sala, no seu sofá, ou mesmo no seu quarto, será que todos acompanhavam cantando na hora dos hinos, cantando os hinos, acompanhando na sua Bíblia, lendo, prestando atenção, anotando, irreverentes? Reverentes, não irreverentes, tá bom? Reverentes. Mesmo na sua casa, mesmo ali de bermuda e apenas uma camiseta? Talvez nós possamos começar a ficar acostumados em simplesmente assistir. Eu vou assistir o culto e não verdadeiramente participar ativamente, cantando, cultuando, adorando, louvando ao Senhor. Com máscaras eu sei que é mais difícil cantar, né? E agora você pode até se esconder. Ninguém está vendo que eu não estou cantando. Bom, o fato de nos expressarmos pessoalmente implica também numa expressão racional, consciente. Veja, expressão espiritual, expressão pessoal, particular, e uma expressão racional também. Você faz, mas você está consciente do que está fazendo. O adorador num culto não apenas acompanha outras pessoas cantando no momento de hino de modo indiferente, passivo ou constrangido pela vergonha de ser o único diferente. Eu vou cantar aqui porque está todo mundo cantando, daqui a pouco vão olhar para mim, né? Não, a pessoa também não faz de forma relaxada, com desleixo. A adoração cristã não é a realizar ritos vazios e sem sentidos, ou esvaziar a mente para tentar se conectar com o universo ou com o transcendente, meditando no nada. Adoração é uma resposta consciente, consequente do temor e fé em Deus, por causa de quem Ele é e dos seus maravilhosos feitos. Então não podemos cantar de qualquer jeito, com indiferença,
sem refletir. O que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1? O nosso culto é racional. O que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26? Nós devemos fazer tudo no culto para edificação. O que diz Paulo no mesmo capítulo de 1 Coríntios, agora o versículo 15? Nós devemos cantar com o espírito, mas também cantar com a mente, com o entendimento. Se, como diz aqui o versículo 2 de Êxodo 15, que se o Senhor é o nosso cântico, se o Senhor é o nosso cântico, e ainda o texto diz, este é o meu Deus, por isso eu o louvarei. Será que você pode dizer isso sem refletir? Será que você pode dizer isso sem pensar? Considere que cantar ao Senhor sem meditação é como usar o seu nome em vão. Estar no momento do canto congregacional sem cantar é como se colocar fora da atividade do povo de Deus. É o que o texto diz. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Por que eu vou louvar a Deus? Porque Ele é o meu Deus. Eu tenho que entender isso. Note que, então, nós cantamos louvores por causa de Deus, não por causa da música. Se aqui não tivéssemos instrumento algum, ainda estaremos louvando a Deus com as nossas vozes. Se a música não parece ser tão atraente, ainda podemos louvar a Deus, por quê? Porque o louvor é para Ele. Ele é Deus. Eu não louvo alegremente porque a música me atrai, mas porque Deus me atrai. Porque eu sou grato a Ele. Portanto, por isso que o cântico a Deus é uma expressão racional. É como uma oração. Você já fez aquela oração sonolenta? Né? Você começa orando e depois você acorda e diz amém. E você não lembra de nada. Tem gente que canta ao Senhor assim. Só falando, mas não sabe o que está falando. A expressão racional é como um ensino. Você é um professor, você vai ensinar alguém, você vai falar sem saber o que está falando. É como um testemunho de gratidão. Se você está grato, você vai falar de qualquer jeito. É como uma história, uma declaração de louvor e adoração. Isso é feito de forma racional, consciente. Você medita, então, quando canta no culto a Deus? Saiba que o seu hino favorito revela muito sobre você. Bem como as músicas que você mais canta e ouve regularmente. Não só sobre o seu gosto musical, mas sobre o que você crê. Portanto, eu reafirmo que o canto congregacional revela o temor e a fé da igreja. Quando cantamos louvores, nos revelamos, mostramos quem somos. E, por exemplo, em regra geral, por que nós conhecemos e cantamos o hino nacional brasileiro? Porque somos brasileiros. O hino nacional brasileiro é um dos 4 símbolos nacionais, né? Junto com a bandeira, o brasão e o selo, e nós nos identificamos com ele. Agora imagine um brasileiro, vamos pensar, adulto, que mora no Brasil, que não conhece nem canta o hino nacional. Eu sei que é possível encontrar alguém que por algum motivo não conhece a letra, mas deve já ter ouvido. Né? Deve balbuciar alguma coisa. Seria estranho um brasileiro que mora no Brasil, é adulto e tal, e não conhece. Agora imagine um crente que não canta louvores a Deus. Seria igualmente estranho. Pois o verdadeiro crente temente a Deus tem muitos e grandiosos motivos para cantar ao Senhor. Uma segunda razão pela qual o cântico de louvor é uma atitude natural dos crentes é porque
é sinal de que Deus é vitorioso e glorioso. Bem, a primeira razão tem a ver com quem somos. Essa segunda razão tem a ver com quem Deus é, quem nós louvamos, a quem cantamos. É óbvio que o cântico de louvor não deve ser cantado a quem não merece louvor. Existe uma causa, existe uma motivação, existe o alvo, né? Tudo isso apropriado para o louvor. Não é um entretenimento, não é um lazer, não é um passatempo, não é uma distração. O cântico dos crentes é para Deus, sobre Deus, o Deus onipotente, o Deus glorioso, o Deus salvador, o Deus vencedor. Como lemos no capítulo 14, o livramento efetuado por Deus ao seu povo foi tão grandioso e tão maravilhoso que logo as notícias daquele livramento se espalharam pelas nações ao redor. A potência mundial daquela época, o Egito, juntamente com o rei Faraó, que era considerado até um deus, e o exército e todos os deuses dos egípcios foram derrotados, foram humilhados de forma extraordinária. Extraordinária. Sabemos que muitos feitos históricos de grandes heróis eram documentados, inclusive pelas artes, incluindo aí a música. E é interessante que no ano passado, um consultor legislativo de cultura e do esporte do Senado brasileiro afirmou que o hino nacional é como se fosse uma carta que descreve a história de como o país foi formado. Você sabia que o hino nacional foi composto para celebrar a independência do Brasil? Preste atenção na letra. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Você te lembra alguma coisa na história do Brasil? Oficialmente se tornou o hino nacional para as comemorações do 100º ano de independência, né, em 1922. O Cântico de Moisés e do povo de Israel também foi um registro histórico da grande vitória de Deus, né, do Deus de Israel sobre o Egito. Por isso começa dizendo: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse texto aqui é o resumo de todo o cântico do capítulo 15. Diferentemente do hino nacional, o cântico de Êxodo 15 não louva a nação ou a terra. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Não. Louva a Deus somente. Moisés também não é o grande herói do livro de Êxodo, mas Deus o é. Somente Deus. O nome do Senhor, você pode olhar na sua Bíblia, onde encontrar Senhor em letras maiúsculas, é o nome de Yahvé, né? Ou Jeová, como você queira chamar. Tem aí, é repetido aí pelo menos umas 10 vezes, 10 ou 11 vezes, você vê tudo em letra maiúscula. E ainda tem letras minúsculas, Deus e Senhor, né? Se referindo a Deus. Deus é o alvo aqui, é o motivo aqui do louvor. Aquele cântico foi motivado por acontecimentos reais, a saber, o Senhor triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Os verbos aqui no tempo passado indicam, obviamente, que aqueles fatos ocorreram. No versículo 2, tem 3 substantivos, assim, são personificados na pessoa de Deus. O Senhor é minha força. Aqui, força, cântico e salvação. Deus é a força, Deus é o cântico e ele me foi por salvação. O que ele quer? O autor quis dizer com isso? Que o poder que nos sustenta e que nos protege vem de Deus. Que o motivo do meu louvor, do meu cântico, é Deus. E quem me salvou foi Deus. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus vencedor que nos dá alegria e prazer. E Deus
um Deus salvador, que nos livra da condenação, que nos livra da morte. No versículo 3, Deus é quem luta nas batalhas. Seu nome é apresentado mais uma vez aqui. E isso é importante, por quê? Quantos deuses tinha o Egito? O panteão de deuses era enorme. Não foi o deus Sete, não foi o deus Anubis, não foi o deus Osíris, não foi Ísis, não foi Ra, Atum, e não foi tantos outros que tem ali. Foi Yahvé. Não foi deuses dos outros povos, deus Dagon, não foi o deus Marduk, não foi o deus Baal, foi Yahvé. Somente, porque ele é o único e verdadeiro Deus. Os versículos 4 e 5 descrevem mais uma vez o que Deus fez aos egípcios, e é interessante lembrar que Faraó havia mandado matar todos os bebês hebreus do sexo masculino no rio Nilo. Agora Deus afogou todo o exército de Faraó no Mar Vermelho. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Até o versículo 12, Deus é exaltado por seus atributos e feitos na vitória contra os egípcios. Do versículo 13 ao 16, o autor usa os verbos no tempo passado, mas se referindo a eventos futuros, já considerando o cumprimento das promessas de Deus e o temor dos povos inimigos. Veja só, a partir do versículo 13. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste, e com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Isso ainda não havia ocorrido. Mas ele já coloca como quando tendo sido ocorrido, por quê? Porque ele cria que iria acontecer. Os povos, versículo 14, os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias, apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Aí nós lembramos o que acontece logo depois, mas aliás, não tão logo depois, mas muito tempo depois, quase 40 anos depois, quando chegaram a Jericó, não é? Raabe diz aos espias: nós ouvimos o que Deus fez aos egípcios e nós estamos desmaiados. Então eles já estão cantando aqui o que sabiam que ia acontecer. Era uma expressão objetiva, então, de quê? De fé. Não era loucura. Não era um grande otimismo cego. No versículo 17, os verbos vão para o tempo futuro de novo, mas ainda confiando no cumprimento do plano de Deus. E o versículo 18 é a conclusão lógica. O Senhor reinará por todo sempre. Se o Senhor fez isso, Ele vai continuar fazendo o seu plano. Ele é o Deus soberano, Ele vai reinar para sempre. No versículo 19, novamente expõe o motivo daquele cântico de louvor. Deus derrotou o exército do Egito e livrou o seu povo de forma maravilhosa. Nós também cantamos sobre coisas reais para um Deus vivo e verdadeiro. Um cântico ao Senhor deve conter mais expressões objetivas, fundamentadas na palavra de Deus, do que subjetivas, baseadas nos sentimentos humanos, pois os sentimentos e emoções mudam, mas Deus não muda. É claro que há espaço para o que é subjetivo, ou seja, aquilo que pertence ao sujeito, aquilo que é particular seu, né, o seu sentimento, desde que esteja firmado na verdade bíblica e a ação do Senhor. Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre nós podemos chorar muitas vezes quando cantamos ou quando ouvimos o nosso hino favorito. E eu fiz uma ressalva. Não porque a música, a melodia é emotiva, mas porque tem uma letra que nos toca. É isso? Então, eu me emocionar por causa de algo objetivo, verdadeiro, é maravilhoso. É lícito. Mas eu estar me emocionando porque a música simplesmente se torna para mim como um estimulante emocional, aí tem algum problema. Considere a letra do hino que nós cantamos hoje, que é Excelsa Graça. Foi meu Jesus quem me salvou. Isso é uma expressão objetiva. Aconteceu? Aconteceu. Se você é salvo, aconteceu. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar todo aquele que crê. Isso aconteceu. Na rua de cruz se entregou.
Agora vem uma expressão subjetiva. Tão grato sou, ou seja, é o que eu sinto. Mas isso é fundamentado em quê? Por seu amor e sacrifício remidor. O amor é algo real, o amor de Deus. E o sacrifício de Jesus Cristo também foi algo real. Você crê nisso? Então é por isso que você canta esse hino. Por isso, aí vem a resposta, a nossa resposta. Deus me salvou. Jesus Cristo morreu numa cruz no meu lugar. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim, tão um pobre pecador. E aí vem uma expressão exclamativa de que demonstra a nossa admiração, a nossa maravilha em Deus. Que excelsa graça, que amor. Aí mais uma expressão objetiva. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu o seu perdão. E me livrou do império das trevas e me colocou no reino da luz. Isso aqui é baseado em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Foi Deus quem fez isso. Yahvé, o Senhor Jesus Cristo executando a obra. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, mais uma vez, se admirando com esse grande amor e graça de Deus. E aí, uma ação, e pela fé em Cristo fui salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mais uma expressão objetiva. E aí, uma expressão subjetiva. Oh, como eu amo o meu Redentor. Neste hino, eu sei que eu sou suspeito de falar, mas eu creio que há um bom equilíbrio entre as declarações objetivas e as expressões subjetivas. Você pode ficar achando estranho, mas tem mais declaração objetiva do que subjetiva. Não parece estar equilibrado, mas não, é isso que traz o equilíbrio. Se a música tem mais subjetivo do que objetivo, aí é aquela música super emocional e que não tem conteúdo. É o que a gente vê nas igrejas, muitas vezes, o oba-oba. As pessoas chorando, caindo no chão, dançando e tal. Você está cantando sobre o quê, meu irmão? Ai, alegria no Senhor. Subjetivo. Eu estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo feliz. Por quê? Porque aqui é muito bom. Mas por quê? Não tem algo objetivo. Por que nós cantamos que é excelsa graça? Porque Jesus nos salvou por meio de sua graça. É um fato que já aconteceu e é um motivo para louvarmos ao Senhor, pois Jesus é o nosso Redentor vitorioso. Por que Paulo e Silas cantaram na prisão, mesmo estando numa situação aparente de derrota? Porque eles sabiam que a vitória é do Senhor e que eles não estavam derrotados. A conversão do carcereiro e de sua família confirmou isso logo depois. Enquanto houver cânticos de louvor a Deus soando neste mundo, é sinal de que ainda existem redimidos adorando ao seu Salvador, porque por sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. Outro aspecto que gostaria de destacar brevemente é que o cântico de louvor do povo de Israel estava repleto de expressões memoráveis. O que isso significa? Nós sabemos que os letristas de canções buscam letras, um texto que seja fácil de memorizar. Mas algo memorável vai além disso. É aquilo que é digno de ser guardado na memória, que é notável, considerável, que é digno de louvor e apreço. Podemos dizer que os clássicos são exemplos disso, pois são coisas que perduram no tempo. E por que perduram? Porque possuem características que fazem com que sejam lembrados e admirados. No caso dos hinos, essas características podem ser uma boa letra e uma boa melodia. Os hinários estão cheios desses exemplos. Você pode ver um hinário da Assembleia de Deus, um hinário presbiteriano, um hinário batista, e você vai ver vários hinos que estão em todos esses hinários, de centenas, talvez, séculos ou dezenas de anos atrás. Por quê? Porque eles têm algo que vale a pena cantar, algo que vale a pena conhecer, algo que vale a pena ser lembrado e considerado. A palavra de Deus.
os louvores a Deus. É fácil compreendermos o motivo do uso de expressões memoráveis nos hinos de louvor quando consideramos, então, o conteúdo, a razão e o alvo desses hinos. Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. As expressões memoráveis em um cântico destacam e promovem dignidade, a nobreza, beleza, reflexão, admiração, reverência e prazer. Assim como devemos prestar atenção aos verbos ou às ações em relação às expressões objetivas, precisamos atentar para as figuras e linguagem poética em relação às expressões memoráveis. As imagens que nos vêm à mente quando se declara que Deus é a minha força e meu cântico são impactantes. Imagine aqueles israelitas cantando e lembrando daquele acontecimento extraordinário. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico. Outra expressão que eu quero destacar está no versículo 3. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Embora Deus não tenha se apresentado fisicamente como um guerreiro humano para lutar contra os egípcios, essa imagem, é uma imagem, uma figura, nos ajuda a considerar Deus como o grande herói das batalhas do seu povo. Os versículos 5 a 8 estão cheios de figuras que aguçam a nossa imaginação, revelando a grandeza de Deus e a sua vitória imponente. Olha só, os vagalhões os cobriam, né, as ondas do mar ali, desceram as profundezas como pedra. A gente usa esse tipo de expressão, de figura de linguagem. A tua destra, ou seja, a tua direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua destra, ó Senhor, despedaça os inimigos. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como restolho. Tudo isso está mostrando aqui o poder de Deus, a grandeza dele, uma forma bela de falar sobre Deus. O versículo 9 apresenta o pensamento dos inimigos e assim torna ainda mais dramática aquela cena. Olha só, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Interessante, né? Os inimigos, o que eles estavam pensando, como eles iriam derrotar Israel de uma forma tão fácil. Mas aí chega o versículo 10, nós visualizamos em nossa mente o sopro de Deus. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. E o versículo 11 nos faz meditar, através dessas perguntas retóricas, na singularidade de Deus e nos maravilharmos nele. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? A resposta é: ninguém. Deus é o único glorioso. É o único Deus santo. É o único Deus todo-poderoso. Não tem nenhum Deus egípcio ou de qualquer outra nação que possa ser comparado ao nosso Deus. Esses são apenas alguns exemplos. Rapidamente, um pequeno trecho do primeiro hino que nós cantamos hoje. Castelo forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. São expressões, são figuras de linguagem para falar que Deus é o nosso protetor. Quando Lutero compôs este hino, ele estava considerando o Salmo 46, que diz no seu primeiro verso: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Certamente, tanto o hino Castelo Forte quanto o Salmo 46, ao longo da história, foram usados por Deus para consolar e fortalecer muitos crentes. Muitos crentes. Por quê? Porque tem um conteúdo digno de ser guardado na memória e que glorifica a Deus. A palavra de Deus, seus ensinos, promessas, histórias são coisas dignas de serem consideradas. O próprio Deus, seus atributos e feitos são dignos de serem louvados. Lembre-se, o Senhor é o nosso cântico. Cantamos o Senhor, ou cantamos para o Senhor, ou cantamos sobre o Senhor. Falamos de Deus, a Deus. Quando cantamos louvores, anunciamos o Deus a quem servimos. Quem Ele é? Um Deus vitorioso e glorioso. Por isso que quando cantamos um cântico de louvor,
estamos demonstrando ao mundo quem é Deus, o nosso bendito Deus. Eu gostaria de encerrar lendo um trecho de um livro que é um conto da Roma antiga e conta, apesar de ser um conto, ele mostra fidedignamente a realidade daquela época, os primeiros séculos da era cristã, né, os primeiros séculos ali antes de Cristo, a realidade daqueles que teimavam em crer em Jesus Cristo e anunciar a sua palavra. Nesse momento, uma outra cena atraiu-lhe a atenção. Desta vez entrou no cenário um ancião, de figura inclinada e cabelo branco-prata. Era de idade muito avançada. Sua aparição foi recebida com gritos de zombaria e escárnio, embora seu rosto majestoso e atitudes dignas até o extremo fizessem presumir que era apresentado para despertar admiração. Enquanto as risadas e alaridos de escárnio feriam seus ouvidos, ele levou sua cabeça ao mesmo tempo que pronunciou algumas poucas palavras. Quem é ele? Perguntou Marcellus. Esse é Alessandro, um mestre da abominável seita dos cristãos. É tão obstinado que não se retrata. Silêncio! Escuta o que ele está dizendo. Romanos, disse o ancião, sou cristão. Meu Deus morreu por mim, e eu, agradecido, ofereço minha vida por ele. Uma explosão de gritos e imprecações afogaram sua voz. E antes que tivesse concluído, 3 panteras apareceram saltando na direção dele. O ancião cruzou os braços e, elevando seu olhar para o céu, podia ver-se seus lábios se mexerem como se sussurrando orações. As selvagens feras se atiraram sobre ele enquanto orava em pé e, em questão de segundos, o destroçaram. Foi permitida a entrada de outras feras selvagens. Elas começaram a correr em volta da arena, tentando pular contra as barreiras. Em seu furor, atacaram-se umas contra as outras. Era uma cena monstruosa. Para ali dentro foi arremessado um bando de indefesos prisioneiros empurrado com rudeza. Tratava-se principalmente de moças, que deste modo eram oferecidas à apaixonada turba romana sedenta de sangue. Cenas como estas teriam comovido o coração de qualquer um em quem os últimos traços de sentimentos humanos não tivessem sido anulados. Mas em Roma não existia compaixão. Encolhidas e temerosas, as infelizes criaturas mostravam a humana debilidade natural de deparar-se com a morte tão terrível. Porém, de um momento para o outro, algo como que uma faísca misteriosa de fé as possuía e as fazia superar todo o temor. Ao perceberem a presença de suas presas, as feras começaram a aproximar-se. Juntando as mãos, estas jovens fitaram os céus e elevaram um cântico solene e imponente que se erguia com clareza e belíssima doçura para as mansões celestiais. Ao que nos amou, ao que nos lavou de nossos pecados, em seu próprio sangue, ao que nos fez reis e sacerdotes, para nosso Deus e Pai, a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém. Uma a uma foram silenciadas as vozes, afogadas com seu próprio sangue, agonia e morte. Um a um os clamores e contorções de angústia se confundiam com exclamações de louvor. E esses belos espíritos juvenis, tão heróicos ante o sofrimento e fiéis até a morte, levaram seu canto até o Nilo aos salmos dos remidos nas alturas. Esta cena, conforme o canto, fez com que aquele oficial romano chamado Marcellus tivesse um grande impacto na sua vida. E ele quis conhecer os cristãos. E através do testemunho daqueles homens e mulheres que temiam a Deus e eram perseguidos e viviam nas catacumbas, aquele homem entregou-se
a Jesus Cristo, depositou sua fé, seus olhos foram abertos para a fé em Cristo Jesus. O que levou muitos crentes a cantarem louvores ao Senhor, mesmo no momento de seu martírio? Sua fé e esperança em Deus, seu temor a Deus. Que assim seja o nosso viver para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele se lembrou de 2 salmos. Eu sei que ele não cantou, pelo menos nós entendemos isso. Mas ele lembrou-se de 2 salmos, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o Salmo 22, capítulo 1. Aliás, 22, versículo 1. E quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, que foi a última palavra que ele falou antes da sua morte, ele também estava se referindo a um salmo. Será que podemos cantar louvores ao Senhor até a nossa morte, enquanto estivermos aqui neste mundo? Sabendo que na glória nós iremos cantar ao Senhor por toda a eternidade, com toda a alegria, sem pecado, por causa do que Ele fez. Na glória, nós cantaremos sobre o sacrifício de Cristo, porque foi isso que aconteceu. E é a única forma de nos conceder a salvação, a vida eterna. E é por causa dessa salvação é que nós devemos louvar o Senhor, sempre, e com todo o entusiasmo. Eu gostaria de terminar cantando uma estrofe do hino Que Segurança. Peço que os irmãos se coloquem em pé. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos salvou através do sacrifício remidor do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tão grande salvação. Ajuda-nos, Senhor, a sabermos como nos expressar diante de Ti, em grande gratidão, em louvor, em fidelidade, em santidade, do modo que agrada ao Senhor, respondendo em adoração a essa tão grande bênção, a essa tão grande salvação que recebemos de forma imerecida, por Tua graça, por Tua misericórdia. Foi o Senhor quem fez isso, e por isso nós Te louvamos. Louvamos por quem Tu és, pois também o Senhor só fez isso porque Tu és amor, porque Tu és graça. Então se tornou a nossa força e o nosso cântico. Que o Senhor nos dê sempre a alegria da salvação, para Te cantarmos louvores em todo o tempo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, e enquanto ouviremos um pós-lúdio, os irmãos podem meditar ou orarem ao Senhor. E que Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana.
Amém.